Fala, galera! Essa aqui é a primeira aula do nosso curso de Química Básica. Meu nome é professora Débora Melo Garcia e eu estou aqui com vocês para trazer alguns conceitos bem básicos antes da gente iniciar. E a primeira definição que eu acho importante dizer para vocês é qual é a diferença entre átomo e molécula. A gente fica falando esses dois termos o tempo todo e igual muitos outros termos na ciência, que de repente aparecem do nada e o aluno fica perdido e por causa desse termo que ele bagunçou lá atrás, ele não consegue continuar com o conhecimento. Então, vamos primeiro definir o que é um átomo e o que é uma molécula. Parece bobo, né? Mas na ciência e no geral, quando você conhece as palavras, isso facilita muito para vocês no entendimento até de conhecimentos futuros. Numa aula convencional, o pessoal ia definir átomo, tomo divisível, parte divisível. Não, eu não estou afim de ensinar isso, não. Eu quero, na parte prática, como que isso é cobrado de vocês, como que isso cai para vocês. E eu vou pedir para vocês entenderem o átomo como uma única unidade. E quando eu pensar em molécula, eu vou pensar em mais de uma unidade, ou duas unidades juntas, ou três, ou infinitas, ou você escolhe. Em termos práticos, quando eu pego a tabela periódica, por favor, vou colocar uma tabela periódica aqui, não entre em pânico, tá? Ela é linda, vocês vão entender ela direitinho. Prometo que na aula de tabela periódica vocês vão amar tanto a tabela que vocês vão querer tatuar a tabela nas costas de vocês. Mas enfim, em termos práticos, a tabela periódica ela vai ter átomos isolados. Cada quadradinho desse aqui vai ser um átomo diferente, com propriedades diferentes, e blá blá blá, e etc. Então, por exemplo, se eu quiser saber um átomo de lítio, ele está aqui, ó. Eu pego e coloco aqui, um átomo de lítio. Ótimo, né? Muito bom. Eu quero agora um átomo de cloro. Tá aqui, ó. Um átomo de cloro. Tá aqui, né? Mas se porventura eu conseguir juntar esses dois átomos juntos, um átomo de lítio se juntando a um átomo de cloro, eu vou ter uma molécula chamada cloreto de lítio. O que isso significa? Que uma molécula é a união de dois ou mais átomos, né, que antes estavam separados. Né, conveniente que o átomo esteja separado, até mesmo para o estudo das propriedades dele. Ok. Então, já que eu falei de lítio, eu vou pegar aqui o lítio exatamente igual está na tabela periódica. Exatamente igual está na tabela periódica. Professora, mas na tabela periódica está cheio de quadradinho, você desenhou um círculo. Pois é, né? Foda-se, está na hora de você rever seus paradigmas. O que interessa, o que eu quero mostrar para vocês, o que interessa são os números e como eles vão afetar a vida de vocês. Então, por exemplo, eu tenho lítio, aí eu tenho sempre dois números. Quero dar um outro exemplo. Vamos pegar oxigênio. Oxigênio, nós temos lá, sei lá, vou colocar do lado de cá para vocês ficar mais bugado ainda, o 8 e 16. Nós temos cloro. Cloro vai ser 17 e 35. Vou colocar aqui os dois embaixo, 17 e 35. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que não interessa posicionamento de números, está dentro de quadrado, eu quero fazer isso aqui dentro de um triângulo, não interessa. Vocês têm que parar de se apegar a essas configurações gráficas, tá? O que me interessa são os números e a importância desses números, porque um deles é número de identidade. Mas lá na frente a gente vai conversar sobre isso. Então, importante vocês saberem, átomos na tabela periódica trarão números que vão identificá-los, né? E vão dizer suas propriedades, famílias e etc. Tá, mas vamos falar de representação gráfica, então. Por regra, né? Porque o pessoal adora cagar regra em tudo, eles falaram o seguinte: todo átomo vai ter uma letra maiúscula. Ok, então se eu tenho a letra C, significa que eu tenho um átomo de carbono. Se eu tenho a letra N, significa que eu tenho um átomo de nitrogênio. Letra O, átomo de oxigênio. E aí, por aí vai, né? Infinitas outras letras que vocês podem achar. O problema é que, com a medida do tempo que foi passando, o pessoal foi estudando e achando novos elementos. De repente, acharam o cloro. E aí se perguntou assim, tá, agora fudeu, porque eu já usei a letra C, como é que eu vou definir cloro?
Então, aí, a partir dos elementos, quando eles vieram surgindo, colocou-se uma segunda regra que, beleza, a gente vai manter a primeira letra maiúscula, ok. Porém, para a gente diferenciar, a segunda letra será minúscula. Então, se eu quero falar de cloro, eu estou usando Cl. Se eu quero falar de cobalto, eu estou usando o CO. Ah, mas eu estou falando agora de cobre. Por que cobre é Cu? Então, aí vai te custar 10 segundos de Google para você pesquisar que a tabela periódica não está em português e não só o cobre, como muitos outros elementos, eles não vão ter a inicial em português, tá? Dever de casa. Vai procurar saber quais elementos são diferentes em relação às suas representações gráficas. Então, só para matar a curiosidade de vocês, se você não sabe, o cobre, ele é chamado cupri. Ok. Só que eu preciso que você preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui, porque o aluno vai fazer, não sei química e tal. Mas também o arrombado não presta atenção no que o professor está falando. Aí fica difícil, né? Fica complicado. Porque eu coloquei aqui dois exemplos, que é CO e CO. Mas são completamente diferentes, porque eu quero que vocês entendam que aqui tem uma letra maiúscula, aqui tem uma letra maiúscula. Aqui tem uma maiúscula e uma minúscula. Nossa, mas que diferença que vai fazer? Vai fazer você prestar atenção, olha só. Eu tenho um átomo de carbono aqui, carbono, e um átomo, ou dois átomos de oxigênio. E eu combinei com vocês que se eu juntar dois átomos, eu vou formar uma molécula. Então, eu tenho aqui uma molécula, ele é um oxigênio, mono, um oxigênio só, mono, monóxido de carbono. Essa é uma molécula de monóxido de carbono. Só que se eu te falei que eu tenho uma maiúscula e uma minúscula, esse aqui é um átomo isolado de cobalto. Você tem que prestar atenção nisso aqui, senão fica difícil de ajudar. E aí eu vou falar então de quantidades, porque aí começa a aparecer os números, né? Começa a aparecer os números, o pessoal fica meio bugado. Mas não fica bugado não, que eu vou te ajudar, olha só. Toda vez, presta atenção, toda vez que tiver um número embaixo, não estou falando na frente, eu estou falando embaixo. Não, presta atenção. Toda vez que tiver um número embaixo do elemento, esse número se refere única e exclusivamente ao átomo anterior. Então, se eu falar O2, significa que tem 2 oxigênios. Se eu falar O3, significa que tem 3 oxigênios. Ok? Esse aqui é o gás que você respira, gás oxigênio, esse aqui é o ozônio. Então, vou lá de novo para ver se você entendeu. Tem um 2 aqui na frente, ó. Isso significa que esse 2 está se referindo ao Cl. Atenção, isso é cloro. Então, significa que eu tenho 2 átomos de cloro, molécula de cloro gasosa aqui, ó. Aqui, mesma coisa, ó. Esse 2 aqui se refere somente ao hidrogênio. Significa que eu tenho gás e hidrogênio aqui. Afinal de contas, né? Toda vez que você tiver um elemento em dupla, ele significa que está em formato gasoso. Olha, gás parzinho. Tá aqui, ó. Então, tá. Por enquanto, eu estou falando de um único elemento, né? Um único átomo. E quando for diferente, aqui, olha, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Atenção ao que eu vou dizer, que isso aqui é tão importante quanto o ar que você respira. Esse 2 aqui, ele pertence única e exclusivamente ao oxigênio. Ele não tem nada a ver com carbono, não. Deixa o carbono quieto aqui. Mas o que ele está me representando? Que significa, se eu não tenho número nenhum aqui, ó, vai ser 1. Então, nessa molécula aqui, eu tenho um carbono e 2 oxigênio. Não são 2 oxigênio? 2 de oxigênio, dióxido de carbono. Aí tá. Então, aí vamos aumentando, né? Que a gente tem que aumentar os números. Lembrando que esse número aqui, ele sempre se refere ao elemento anterior. Esse 2 tem só a ver com o hidrogênio. Ele não tem nada a ver com o S, que é de enxofre. Demora 10 segundos no Google para você saber por que é S enxofre. E ele não tem nada a ver com o oxigênio. Larga isso para lá. É sempre do elemento anterior. Então, nessa molécula aqui, eu estou te falando que eu vou ter 2 hidrogênio. Não tem número nenhum aqui, significa então que é um só, um enxofre só. Tá aqui. É que eu tenho o número 4. Esse número 4 ele está referente somente ao átomo de oxigênio. Esse número 4 não tem nada a ver com S, não tem nada a ver com H. Para de confundir isso.
Esse 4 aqui veio para me dizer que existem agora, então, 4 oxigênios. Aí, então, se eu perguntar assim, quantos átomos no total existem numa molécula de H2SO4? Você vai me falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, se eu quiser saber quais são eles, você vai falar 2 de hidrogênio, 1 de enxofre, 4 de oxigênios. Tá. Aí, então, coloquei aqui, já que a gente está mexendo com esse H2SO4. Já que eu estou falando de H2SO4, e vocês já entenderam esses números que estão dentro da molécula, eu venho te falando assim, ó. E se de repente eu colocar um número na frente? Por exemplo, 2, H2SO4. O que isso vai significar? Quando eu coloco um número na frente, significa que eu sou preguiçosa e que eu não quero ficar repetindo essa estrutura inteira. Então, eu coloco um 2 aqui na frente. O que isso significa? Significa que eu vou ter, então, 2 vezes o H2SO4. 2 vezes o H2SO4. Ah, e se fosse um 3 aqui na frente? Aí, então, significa que eu teria 3 moléculas de H2SO4. Esse é o motivo de eu colocar um número aqui na frente, ó. Para eu não ter que ficar escrevendo isso e isso toda hora, porque tem vezes que não é 3, tem vezes que é 10. E quando é 10, não vou ficar escrevendo 10 vezes a mesma coisa. Esse número aqui na frente é para te mostrar que essa estrutura aqui está se repetindo esse número de vezes. Eu coloquei aqui para vocês, ó, por exemplo, 5 moléculas de água. 5 moléculas de água significa 1, 2, 3, 4, 5. Se eu perguntar quantos átomos no total existem em 5 moléculas de água, aí você vai contar de hidrogênio 2, 4, 6, 8, 10. E de oxigênio não tem número nenhum, significa 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no total de 5 moléculas de água, nós vamos ter 15 átomos. E aí você pode especificar hidrogênio, oxigênio e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui para vocês um desafio final que eu vou responder nos comentários. Vocês podem interagir aí se vocês quiserem também. Quantos átomos no total existem em 3 moléculas de H3PO4? Ok? Aguardo vocês. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do átomo, cada átomo, as partes constituintes e tudo mais. Ok? Aguardo vocês.